Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, sejam bem-vindos à parte 2 da aula 4 do curso de MATLAB. Nessa aula a gente vai estar vendo sobre funções de uso geral. Como assim? Vamos checar aqui no sumário. Dessa vez a gente vai estar analisando funções que podem estar sendo usadas em variáveis únicas, em vetores e em matrizes. Essas funções geralmente vão ter algumas aplicações bem variadas, então eu separei elas em formato de tabela para a gente poder ver com mais detalhes cada uma e ver de pouco a pouco, para a gente não se perder e ver muita coisa e, enfim, embananar o conceito com vocês. Então agora vamos dar uma olhada nas nossas funções. Aqui está um formatinho de tabela, assim como na parte 1. Eu fiz uma coluna para o nome da função, como a gente vai estar chamando ela, enquanto a gente estiver fazendo aqui a nossa aula. Uma segunda coluna para descrever o que essa função faz, caso você não tenha noção pelo nome, ou para esclarecer exatamente o que essa função faz. E uma última coluna de grafia, como a gente iria escrever ela no MATLAB. Então, vamos começar. Cada função dessas eu vou estar falando sobre elas e levando para o MATLAB. Então a gente vai ver em conjunto. Para começar, eu vou falar dessas duas primeiras funções, sinal e resto da divisão. Vamos estar fazendo de duas em duas, porque assim eu vou no MATLAB, mostro ela funcionando, e aí eu volto aqui para a gente não se perder. Ok, a função sinal, o que ela faz? Ela retorna o valor do sinal de x. Como a gente deve saber, temos sinal positivo e negativo. Também tem o caso de não ter sinal, como o número 0, mas isso é uma exceção, que também funciona de acordo com a função sinal. Certo, bem simples. Ela pode estar sendo usada em uma aplicação de, digamos aí, identificar se o seu número é positivo ou negativo ou algo similar. A segunda função é o resto de divisão. Ela retorna o resto de uma divisão de x por y. É isso, você vai passar um argumento x, que vai ser o numerador da sua divisão, e um argumento y, que vai ser o denominador. Ao passar os dois argumentos para a função de resto, ela vai te retornar o resto dessa divisão. Também tem a função de divisão, que pega os argumentos da mesma forma, ou você pode só estar usando um número com aquela barrinha e outro número, que vai estar dividindo ele. E agora, vamos para o MATLAB implementar essas funções. Bom, vamos começar então com a função sinal. Eu vou passar aqui o valor menos 10, ele me dá menos 1. O sinal é menos 1, o sinal é negativo, então, ok. Se eu fizer a mesma coisa, mas agora eu vou trocar o sinal, dá 1, certo? A função sinal é bem simples, ela é direta, não vai fugir muito do objetivo. Agora eu vou bater uma curiosidade, digamos que eu vou estar aqui com o sinal da função 0. 0 não tem sinal, certo? E agora, depois do sinal, a gente tem o rem, resto de divisão. Vou pegar aqui um caso simples, eu tenho o número 20, eu vou dividir ele por 4. A gente sabe que o resto da divisão dá 5, mas não sobra nenhum valor por fora. Então, ótimo, digamos que eu vou colocar então 22 por 4. O resto é 2, já que não é divisão exata. Ok, agora vamos ver as próximas duas funções. Nesse caso, vai estar sendo o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Funções muito comuns na matemática básica, lá pelo fundamental e até pelo médio. Ok, agora aqui no MATLAB, vamos começar com o MMC. No MMC, o menor múltiplo comum, lower common multiple, no inglês. A gente vai tentar achar dois números entre dois números. No caso, eu vou pegar o 31 e 3. Nesse caso, eles não se encontram tão cedo na tabuada, até porque o 31 é um número alto. Então, no caso do 31, teria que multiplicar ele 3 vezes para chegar no número que vai ser igual a 93. A gente vai descobrir que é isso, 93. No outro MMC, digamos aí 11 e 3, a gente vê que tem 3, então é uma multiplicação dos dois, são um número que não tem nada a ver com 3. Digamos então que seria 12 e 3, que é um número que tem a ver com 3, seria justamente o 12. Tem a ver no sentido de que pode ser dividido. E aí no caso do MDC, Greater Common Divisor, eu posso pegar aí o caso do 20 do 4. O divisor comum dos dois deve ser justamente o 4, já que 4 é um número pequeno. Digamos então que eu pego o mesmo caso de cima, mas eu aumente um pouco a casa. 20 e 100. O maior entre eles é o 20, que é justamente o maior número entre os dois. E beleza, terminando de ver agora o MMC e o MDC. Vamos dar uma olhada nas duas últimas, fatorial e o randomizar, ou randomizer. O fatorial
você deve conhecer. É um tipo de função que ele retorna uma multiplicação de números consecutivos. Vamos estar já vendo um pouco mais sobre ele. E o randomizar, basicamente ele retorna um valor randômico quando você usar. Ele nem precisa de um argumento. O argumento ele vai interferir em alguma coisa, mas se você colocar nada, ele funciona do mesmo jeito. Vamos dar uma olhada neles agora no MATLAB. Chegamos aqui no MATLAB. Vou começar com fatorial. Bom, fatorial, antes de eu falar dele, digamos que o fatorial é de 5. Essa é a nomenclatura. É uma interrogação, é uma exclamação e o número. Isso vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 é um pouco ignorável, sinceramente, porque ele vai estar multiplicando em todos os casos do fatorial. Se a gente fosse colocar 15, ia ser todos os números de 15 até 1, multiplicados em sequência. Mas, como a gente vai expressar isso aqui, a gente vai colocar o fatorial de 5. Ele vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que dá igual a 120. O caso mais próximo aqui seria o fatorial de 4. A gente vai vir aqui, opa, errei. Fatorial de 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Se multiplica esse valor por 5, 120. Enfim, o fatorial ele segue, e aí ele sempre vai estar retornando o valor exato do fatorial. Agora vamos olhar no rand, o randômico. Se a gente colocar nada no argumento dessa função, ela vai retornar um valor randômico, de 0 a 1. Se a gente colocar um valor, ele vai retornar uma matriz quadrada de valores randômicos. A gente também pode estar multiplicando essa função por alguma coisa. Digamos que eu vou multiplicar ela por 10 vezes o randômico. E aí uma matriz de 2 por 2. Tudo isso aqui a gente pode estar aproximando valores para dar valores inteiros, mas isso a gente vai ver em funções daqui a pouco. Enfim, esse é o randômico. Ele pode estar retornando matriz ou números inteiros. Vamos dar uma olhada em outras. Aqui estão mais 6 funções que podem ser úteis para vocês. Eu organizei um total de 3 tabelas. Tem mais um então. A gente já passou pela primeira. Nela vamos estar lidando com mais 6 funções que podem ser interessantes de dar uma olhada no MATLAB. Eu vou focar nas 3 primeiras dessa vez porque elas não são tão diferentes entre si. A primeira é o comprimento, expresso com lente de x. Ele retorna simplesmente o número de linhas da sua matriz. Eu busquei uma que retornasse o número de colunas, mas eu não encontrei facilmente. Tem também o tamanho, ele só retorna a dimensão da sua matriz. E por fim o sortir, ele consegue ordenar os elementos do que você entregar para ele, do menor para o maior. Vamos estar vendo eles agora no MATLAB. Lente, size e sort. Chegamos aqui no MATLAB. O lente, as 3 funções que a gente vai estar usando, elas são bem relacionadas com vetores e matrizes. Então eu vou começar com uma matriz. Vou chamar aqui uma matriz M. E eu vou declarar ela. As aulas de matrizes, vetores e matrizes, elas são logo depois dessa aula. Então você já vai estar sabendo a função para poder aplicar elas com os conhecimentos de matriz que você vai pegar nas aulas seguintes. Então, vamos com calma. Mas eu vou estar declarando aqui uma matriz só para a gente se acostumar logo com a grafia. Eu vou mostrar uma matriz até um pouco simples. Ok, uma matriz com 2 colunas e 3 linhas. Vou vir aqui, eu vou pedir o comprimento de M, quantas linhas a matriz M tem, e é um total de 3, certo? Então eu vou pedir agora o size de M, o tamanho dessa matriz. Ela é uma matriz, inclusive, percebam, ele retorna um vetor para expressar o tamanho da matriz. E esse vetor pode ter mais dimensões que 2. Ok, agora vamos estar mostrando para vocês uma outra matriz M para mostrar um pouco mais sobre o sortir. Eu vou pegar aqui um valor de forma aleatória. 3, 5, 5, 6, 2, 1. Ok. A nossa nova matriz M, melhor dizendo. E agora eu vou sortir M. Ok, sortimos nossa matriz M. E você repara que ela não está realmente sortida da melhor forma possível. Porque não está assim 1, 2, 3, 5, 5, 6. Não, a gente repara que tem uma inversão aqui. Está começando com 2. Isso porque o sortir, ele
ele sorte dentro das colunas. Você repara aqui que a primeira coluna está ordenada, 2, 3 e 5. A segunda coluna também está ordenada, 1, 5 e 6. Enfim, vocês reparam que aqui tem alguns problemas com a função sorte, mas ela funciona. Outro detalhe também é que a matriz M continua sendo a matriz que a gente passou pela primeira vez. A matriz M é a mesma que a gente passou, 3, 5, 5, 6, 2, 1. Caso a gente queira armazenar o resultado do sorte em algum lugar, a gente só precisa nomear uma nova matriz, nesse caso a matriz N. Aí ela vai ser a matriz que vai sortear as colunas individualmente. Ok? De volta ao slide, a gente agora vai estar lidando com as funções máximo, mínimo e plotagem. A função plotagem especial, eu vou estar abrindo um arquivo para mostrar ela. O máximo e mínimo dá para ser mostrado de forma rápida, então, e vamos lá. Vamos estar mostrando a função máximo e mínimo. Eu vou renomear aqui um vetor. Vamos chamar de novo ele de M. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ok. Agora eu vou criar o valor máximo de M. Curiosamente ele entrega pra gente a linha com os valores máximos, imagino eu. Agora eu vou pedir a linha mínima de M. 1 e 2. Bom, certamente funciona, mas são algumas propriedades bem esquisitas quando você vai colocar no total. Você pode esperar que fosse o valor máximo, mas é só a linha com valores máximos. Se for só um vetor, eu diria que ele funcionaria até melhor, porque aí você pega só a coluna maior ou só a linha maior. Ok, agora para o arquivo do plot, eu vou vir aqui na pastela 4, eu já preparei o plot, para a gente não perder muito tempo com ele. A função plot ela vai ser abordada com bastante detalhe. Só digitar aqui. Ela vai ser abordada com mais detalhes nas aulas futuras, onde a gente vai estar ensinando vocês a tudo sobre plotagem. Aqui eu vou estar só falando dela de forma superficial. Eu vou preparar uma escala de tempo e uma função de um cosseno. E eu vou estar mostrando esses valores em um plot. E aqui está o nosso gráfico da função cosseno. Começa em 1, aí ele vai para menos 1, ele volta para 1, vai para menos 1. Enfim, está aqui o nosso gráfico. Nossa escala de tempo está de 0 a 20, do jeito que eu especifiquei a variável t. E ele vai ajustando os valores de acordo com os valores que a gente vai tendo na escala de tempo. Então esse é o plot, ele vai vir com mais detalhe pra gente, a gente vai aprender tudo sobre ele, variar coisas, deixar ele mais específico, mudar a outra cor da linha e mais outras coisas. Aqui foi só uma prévia da função plot. Beleza? Vamos de volta pro slide. Certo, agora nós vamos estar lidando com a última bateria de funções que eu queria estar mostrando. E vamos estar lidando então com essas três primeiras. A primeira é a função primos. E ela tá bem simples. A gente só vai entregar um valor para ela. Digamos aí que fosse 10. E ela vai retornar todos os números primos menores que esse valor. Que no caso o 10 vai ser 1, 2, 3, 5 e 7. Números primos, se vocês se lembram, são números que não são divisíveis por outros. Só são divididos por 1 e por eles mesmos. Esses são os primeiros que seriam menores que 10. Permutar meio que ela vai mostrar todas as possibilidades de determinada coisa. Digamos que a gente tem uma palavra que seria um anagrama e a gente quer descobrir todas as possibilidades de letras que a gente consegue. A permuta é o que nos permite fazer isso. Aqui a gente vai estar permutando as posições de um vetor ou de uma matriz e ele vai estar retornando isso para a gente numa matriz gigante, dependendo do tamanho do nosso vetor ou matriz. Por fim, a gente tem o arrumar, que seria o fix. Ele arredonda um vetor com vários valores. Vamos estar vendo eles agora na prática. Ok? Então no MATLAB, vamos começar com os primos. Primes. Eu falei o caso do 10. Curiosamente ele não retorna 1. Enfim, a gente começa com números primos. São 2, 3, 5 e 7. Acho que ele não retorna 1 porque o 1 é primo. Cometi aqui um erro de conceito. Enfim, se eu colocar um valor maior, primes 20, espera que a lista aumente. A gente pode armazenar isso aqui num vetor, numa matriz, enfim, do jeito que você desejar. Essa é a função de valores primos. A outra é a de permutação, perms. Para isso eu vou passar aqui um vetor para ele. Eu vou entregar aqui um m, que vai ser justamente um vetor de valores primos,
digamos aí até o 6, menor que o número 6, ok? Então eu vou pedir agora a permutação dessa matriz M que eu acabei de criar. Observe, a gente começa com 2, 3, 5. A permutação ela vai alterar as posições de cada valor até ir por todas as opções possíveis. Então a gente começa com 2, 3, 5 e aí a gente passa por várias possibilidades até chegar em todas as posições utilizadas, certo? Por fim, a gente tem o fix. O fix ele arredonda valores. No caso do M eu acho que não vai dar muito certo, porque são só valores inteiros, mas digamos que eu crio um novo vetor, chamo ele de V, e ele vai ter os seguintes valores: 1.1, 1.9, 3.2, 5.5, ok, nosso vetor V. E agora eu vou arrumar esse V, vou dar um fix nele. Perceba que ele arredondou tudo para baixo. A gente tem um número que era quase 1, ficou 1, um número que era quase 2, foi para 1. Então o fix ele arredonda para baixo. Ok, aqui na tela a gente vai ter as últimas 3 funções dessa bateria de funções, que vai estar sendo arredondar. A gente simplesmente arredonda o valor de x, pode ser um valor único, pode ser um conjunto de valores. Você percebe que ele é bem similar ao fix. Eu até imagino que o fix ele arredonda para baixo, enquanto que o round deve arredondar para cima. Ou de uma forma mais sensata, tipo, se o número for perto de um valor superior, ele arredonda para cima. Se for perto de um valor inferior, arredonda para baixo. E além delas, tem funções que são praticamente o mesmo objetivo, que são piso e telhado. Piso, floor, e telhado, seal. Piso vai estar arredondando para o piso, para baixo, e telhado vai estar arredondando para cima. Ok? Bem simples de entender, só de ver. Vou estar mostrando aqui só para a gente ter uma noção. Ok, estamos aqui no MATLAB. Vamos lembrar do nosso vetor V, com esses valores. Vamos estar usando eles para ter uma referência. Vamos começar então com o round. Vou utilizar o round de V. A gente tem uma arredondação bem mais sensata, dá para se dizer. A gente tem que um número que era quase 1 foi para 1, um número que era quase 2 foi para 2, e assim segue, diferente do fix. O fix meio que ele removia a parte decimal de todos os números e voltava eles para o valor natural mais baixo. Vamos pegar aqui então o floor de V, que seria o piso, arredondar para baixo, e percebam que ele deu o mesmo resultado do fix. Só para confirmar aqui, eu vou mandar o fix de novo, igualzinho. O floor e o fix devem ser muito similares, talvez da mesma função, só com nomenclatura diferente. E por fim, o seal, que é telhado. Perceba que o seal já joga muito para cima. Um valor que era quase 1 vai para 2, um valor que era quase 3 vai para 4. Enfim, são funções bem exageradas, mas que podem ser úteis para sua aplicação. O round ainda é a mais sensata, ele arredonda números próximos de um lugar para outro, próximos do teto assim para o valor superior, números baixos para o valor inferior, de acordo assim com a nomenclatura mais científica. Então é isso, essas foram funções de arredondamento, caso você precise arredondar um valor ou para baixo ou para cima. E com isso, nós terminamos a parte 2 da aula 4. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.